Oi, gente, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aula comigo, Rodrigo, seu psicólogo clínico. Vamos esperar aqui o Instagram avisar os que estão online, né? Agora, quem for entrando vai falando a cidade, o nome. Eu tenho feito uma maratona de lives para compartilhar com vocês alguns temas sobre saúde mental, sobre os traumas. E nesse início eu trouxe alguns pontos, defini como erros que te impedem de curar os seus traumas emocionais, certo? Eu vou colocar aqui erros que te impedem de curar seus traumas, porque aí eu vou fixar. Cadê? Fixar comentário. Pronto, fica mais fácil para vocês. Já tem gente falando aqui, deixa eu ver a Airley, é assim que fala, né? De Maceió, lá de Alagoas, marcando presença aqui. A Jocilene também tá por aqui, de Recife, Pernambuco. O Augusto, de Prado, Bahia, olha, por aqui também. Então o Nordeste está marcando presença aqui, né? Então, gente, é isso. Eu fiz algumas lives, elas já estão disponíveis no meu perfil. Depois, se vocês puderem, assistam para começar lá do início, onde eu venho trazendo alguns erros que te impedem de curar os seus traumas. São limitações, padrões que você acaba desenvolvendo. Muitas vezes é involuntário, você não percebe. Então, eu estou trazendo um despertar aqui para vocês. Essa live eu vou deixar salva aqui no meu perfil e também vai lá para o meu canal no YouTube. Não deixe de seguir, compartilhar, curtir, marcar o sininho. Esse material também vai para o meu canal no YouTube, certo? Quem é a primeira vez que está aqui comigo hoje? Eu não estou conseguindo entrar um pouco mais cedo, porque é bem no dia que eu faço atividade física. Eu vou para academia, volto, passo em casa, tenho que passar aqui na clínica e, enfim, não dá tempo de eu queria começar umas 9h30, mas eu não consigo, infelizmente, por causa do timing. Como eu escolhi terça e quinta, então chocou junto com a minha academia. Mas tudo bem, eu deixo aqui, depois outras pessoas vão assistir também, então vai ficar salvo, certo? Eu quero recapitular os primeiros 3 erros que eu já falei, que eu já fiz as outras lives, só para quem está entrando hoje, quem está me conhecendo hoje, já entender por que eu trouxe esses temas, por que eu quero falar desses erros que são maléficos, eles limitam, te direcionam para um caminho que não vai ser positivo, onde você pode ter várias consequências na sua vida quando você não sabe identificar, conceituar. Aí é importante aprender o perdão, é importante ressignificar, tem que trabalhar a resiliência para curar definitivo esses traumas. Lembrando que o trauma é toda a experiência que causou um dano emocional, onde constrangeu essa pessoa, que pode estar relacionado a abusos físicos, um abuso verbal, abuso sexual e principalmente lá da infância, onde desencadeia vários conflitos, né, onde constrange essa criança, seja o menino ou seja a menina, e isso vai ficando reprimido no inconsciente. A base disso aqui é a psicanálise, e você no futuro deposita isso na sociedade. Então, se você viveu um abuso físico, causou um trauma, um estresse naquela criança, onde desenvolveu raiva, sentimento de vingança, ódio, depende muito da situação, se foi seu pai ou sua mãe que acabou te agredindo, o abuso verbal também, as palavras malditas, também dá influência até para desenvolver alguns complexos, como inferioridade e complexo de rejeição. Então são muitos fatores e consequências que afetam na sua vida. Então, quando você não conhece sobre esses traumas, né, dificilmente você vai conseguir ser curado.
E uma pessoa curada cura outras pessoas. Uma pessoa ferida fere as outras pessoas. E também dá match, né? Você acaba, quando você não entende, não conhece nada disso, você acaba atraindo pessoas que têm 90% a mesma ferida que você, certo? Ela vai reagir de uma outra forma. Em alguns casos você só vai descobrir que essa pessoa é doente, tem um conflito emocional, tem problemas graves no comportamento, na personalidade, quando você já está envolvido com ela, certo? A pessoa que não conhece seus traumas, ela desencadeia vários outros problemas emocionais. Um deles, que todo mundo conhece, é o quadro depressivo ou um quadro de ansiedade, certo? Então, por causa do trauma desconhecido, eu abro janelas para que outras doenças físicas e mentais acabam me prejudicando, né? Influenciando a esse tipo de situação, que ninguém quer ficar nesse abismo, né, gente? Infelizmente o cérebro fica viciado, o sofrimento é um vício emocional. Tem gente que está vivendo um sofrimento e consegue viver naquele sofrimento, posição de vítima, de coitadinho, ninguém me ama, ninguém me quer. Essa ausência de reconhecer os seus traumas, né, por causa desses erros que eu estou falando aqui para vocês, é justamente uma negação. Você acaba negando a verdade, a autorresponsabilidade, que é um dever seu, ser curado. Mas enquanto eu estiver buscando um culpado, um responsável por aquela dor que eu estou sentindo, você vai viver nesse abismo a vida toda, certo? Então por isso a importância de identificar esses traumas, saber de fato o que está acontecendo com você, fazer um trabalho de autoconhecimento. É importante investir em saúde mental. Nesses erros, o primeiro erro, eu falei sobre... Eu vou voltar dos erros que eu já falei, e aí eu entro no quarto erro que vou compartilhar com vocês hoje. O primeiro erro que eu trouxe para vocês foi sobre o tabu da saúde mental. Saúde mental, psicólogo, autoconhecimento, coisa para louco, certo? Esse estigma de loucura vem da psiquiatria, no início da história psiquiatra no planeta, certo? Onde existia muito sofrimento psíquico, não tinha ferramentas, não tinha muitos estudos, e eram situações desumanas, onde essas pessoas que tinham problemas mentais, elas eram expostas à humilhação, a desprezo, aos maus cuidados. Tinha várias formas de inibir o sofrimento psíquico, a histeria, como camisa de força, choques elétricos, espaços pequenos para deixar a pessoa lá dias, horas, dias, semanas, como castigo. Então tudo isso, gente, tiveram parentes dessas pessoas que visualizaram todo esse sofrimento, que realmente era muito sofrimento, não era normalizado, não tinha uma ordem humanitária naquela época, e infelizmente nós herdamos inconscientemente das outras gerações essa ideologia de loucura. Então no seu inconsciente plantaram um saber sobre psicologia e psiquiatria, né, saúde mental, com muito preconceito, né? Tem ênfase, existe sim uma ênfase a esse sofrimento que aconteceu, mas isso já mudou, tem mudado, né? Aí melhorou as medicações, a forma de tratamento, hoje é mais humanizado. Nise da Silveira, se eu não me engano é assim, ela revolucionou, ela que trouxe essa humanização nos hospitais psiquiátricos aqui do país. Um dos primeiros hospitais, que foi no Rio de Janeiro, na época de Dom Pedro II, o Hospital Dom Pedro II, logo depois foi mudando os nomes, mas ela fez parte, ela traz uma referência, essa psiquiatra, e ela trouxe a psicoterapia ocupacional, onde é utilizada hoje no SUS, né, no tratamento dos doentes mentais, que acessam o CAPS, tem toda uma equipe multidisciplinar. Então mudou muita coisa, né? Esse estigma de loucura existe inconscientemente, por isso que você não consegue pagar às vezes uma terapia, ou quem sabe comprar um método, um curso, porque ainda existe algo intrínseco
que te limita a investir em saúde mental. Porque psicologia, saúde mental é para loucos. Esse foi o primeiro erro, que eu já tenho uma live que eu falo sobre isso. Então, se você puder, assista, tá lá atrás, aqui no meu perfil. O segundo erro é a negação, que é um mecanismo de defesa, que é negar a extensão do problema. Então você também vai entrar nesse processo psíquico, onde é um mecanismo que faz com que você negue aquele problema, negue aquela situação, e infelizmente a sociedade tem uma predisposição a viver uma falsa ilusão. Viver numa Alice no País das Maravilhas. Que isso tá tudo bem para você, você pode. Mas, a partir do momento que você não busca esse conhecimento, né, buscar ter essa inteligência emocional e tantas outras inteligências, você fica vulnerável na sociedade. O relacionamento pode ser ruim, você pode mudar, tá sempre mudando de parceiro ou parceira, você acaba não tendo tolerância, não compreende, porque o trauma é egocêntrico, o trauma é egoísta. Quando você não entende o seu trauma, você vai defender o que ele põe aqui fora. E isso é muito egoísmo, sabe? Quando você não consegue compreender essas coisas, né, esse mapeamento das suas emoções e consequentemente do seu trauma, você acaba depositando aqui uma razão. É justamente um egocentrismo. E isso vai afetar na hora que você precisar negociar o seu ego. Numa situação específica que você vai precisar entender que aquilo tem que ser negociado, eu preciso também entender o outro lado. Não, eu só quero. Vocês têm que me servir. Se você não estiver aqui, eu me sinto mal. Então, todo trauma vai ter um excesso. E esse excesso esconde uma falta. A gente está falando de afetos. Ninguém desenvolveu trauma porque teve muito afeto, certo? Na verdade também, né? Vamos levar em consideração que o excesso também vai fazer mal, né? Tem pessoas que tiveram muito afeto, também vai desenvolver alguns traumas. Então o excesso ou a falta vai desenvolver, certo? Então no fundo essa negação, ela te paralisa, porque acaba tendo um medo involuntário, que inclusive é o erro de hoje, vou falar sobre medo, e faz com que você desenvolva uma raiva, você vai ficando mais rígido, vai criando um amargor, ficando magoado consigo mesmo, onde você tem dificuldade de se perdoar e perdoar as pessoas que depositaram, que te ofenderam, né, que fizeram com que o trauma se manifestasse em você. Então vai ficando tudo muito bagunçado. No terceiro erro é a dificuldade de liberar o perdão, que foi a última que eu fiz hoje é quinta, né? Na terça-feira, foi a última. Assistam, gente, tá lá. A dificuldade de liberar o perdão ou perdoar essa pessoa que te fez mal. Por quê? Conceito ausente, você não consegue, assim como você tem que aprender para um curso específico, para fazer a prova, tirar uma nota, concluir a faculdade, fazer um TCC, receber o seu diploma, o título de alguma área específica, assim também é o autoconhecimento, assim também é esse tema que eu tenho trazido para vocês. Vocês precisam saber os conceitos. É como se tivesse que aprender para poder fazer prova. Essa prova, na vida real, né, na atualidade, são exercícios intencionais, onde você precisa ter uma intenção de perdoar aquele ser, aquela pessoa, e automaticamente perdoar a si próprio. Conforme você vai fazendo as coisas e você vai criando frustrações próprias, né, ou desilusões, onde você sabia que aquilo era errado e acabou metendo os pés pelas mãos, mesmo sabendo que era errado, quando você volta ao seu estado, você entra em arrependimento, vai entrar nesse sofrimento psíquico e vai começar a se culpar. Aí entra a autoculpa. E essa autoculpa, você vai desenvolver uma mágoa de si próprio. Então, tem muita gente que está magoado com si próprio e, consequentemente, magoado com alguém que aqui fora machucou ou viveu uma experiência negativa, certo? Então, o terceiro erro, falei da dificuldade de liberar o perdão. E já o quarto erro é o medo do novo. Aí eu vou ler para vocês, como eu trouxe aqui, e vou expor um pouco o que eu entendo sobre isso, trazer para vocês algumas experiências e a gente já encerra, tá bom? São lives mais curtinhas, para não ficar cansativo, e se vocês estiverem prestando atenção, são conteúdos pequenos que dá para fazer uma baita aula, certo? Para vocês que estão vendo e vão ver depois esse vídeo, tá certo?
Então eu coloquei assim, ó, no quarto erro. Eu já tomei meu café hoje também. Gente, não esqueça, ó. Nós temos uma tricotomia. Tem pessoas que não acreditam nisso, mas eu acredito e eu sei que tem pessoas que também acreditam. O que seria isso? Corpo, alma e espírito. Você precisa cuidar desses 3 pilares, certo? Eu estou estudando um pouquinho mais agora sobre inteligência espiritual, que é importante. É um tema da psicologia positiva. Tiveram vários testes, várias experiências com um grupo de pessoas, onde descobriram, né, com evidência de que cuidar da vida espiritual ajuda a influenciar as nossas emoções positivas, né, e que você se integre em outros grupos participando. Isso libera molécula como a ocitocina. Então é científico. Então não vamos olhar só a alma não, certo? Porque a psicologia é ciência, ok, mas você também tem que cuidar do seu espírito. Eu não estou falando aqui para você ir para denominação de qualquer religião, não. Eu estou falando para você cuidar do seu espírito, que é canalizar, é o acesso ao ser superior, a um Deus, que você pode escolher o que você quiser, certo? Vai trabalhar suas virtudes, essas forças de caráter, essas forças que nós temos, como a paciência, como a fé, como a esperança, o amor, o perdão, tudo isso está dentro da espiritualidade. Então não adianta aprender tudo isso, entender sobre saúde mental e não trabalhar a sua espiritualidade. Então a inteligência espiritual também funciona e é real na nossa vida. O outro pilar é o físico. Então é o corpo, que é o físico, a alma, que está relacionada às nossas emoções, e o espírito. O corpo, essa carcaça aqui que sustenta essa alma e esse espírito, ele foi construído, de uma certa forma, para movimentar-se. Nós precisamos movimentar ele para que libere essas moléculas e você tenha sensações de bem-estar, de prazer, felicidade, motivação. Então, o sedentarismo, a preguiça, a procrastinação tem um viés neurofisiológico, pode ser uma baixa produção de mineral, vitamina e aminoácido. Eu costumo pedir para os meus pacientes, principalmente uns que eu vejo que já estão ali mais borocochosinho há muito tempo, para fazer exames de rotina, para saber como é que está o cortisol, como está a vitamina D, como é que está o complexo B, principalmente a vitamina B12, tem que saber como está o ferro, ferretina. Então tudo isso influencia as nossas emoções. Tem gente que está sem nada de vitamina, mineral, aminoácido e está achando que está com depressão. Em muitos casos não é depressão. Então tem algumas linhas de raciocínio, né, de orientação psiquiátrica que eu acredito que, espero que não tenha, né, que eles tenham se normalizado. Eu acredito, né, olhar a suplementação, que é importante, porque esse é um viés da integrativa, da medicina, né, integrativa, da nutrologia. Então muitos psiquiatras estão trabalhando dessa forma, que ajuda demais. Então não é só olhar a parte, tô deprimido e passar um antidepressivo. Não, tem que saber como tá também. Então eu não posso indicar, receituar, né, faça os exames tal, porque eu não tenho essa autonomia, mas eu peço para o paciente procurar um médico ou um nutricionista para poder fazer esses exames. E muitos, já tive relatos aqui na clínica nossa, melhorou muito. Eu tenho pacientes que precisavam tomar vitamina B alguma coisa, B12, B6, sei lá, complexo B. E aí depois que tomou, melhorou muito. Então tem muita coisa que mudou. E esses estigmas de loucura, o que eu falei no início da live de hoje, isso tem que ser banido, tem que ser acabado com isso. Então cuide do seu corpo, sono, alimentação, atividade física, tudo isso influencia as nossas emoções, certo? Você pode até chegar borocochosinho na academia, mas eu te dou meia hora para você ver como vai mudar. Você esquece até aquele desânimo, aquela coisa que você não queria ter ido, né? Recentemente eu tive um relato de uma paciente que eu consegui ir à academia, foi difícil e tal, mas depois que eu cheguei lá, tudo mudou. É assim, é a endorfina que produz, entende? Então não é só vou lá na academia porque Rodrigo pediu, não é porque você tem que entender, você tem que construir um pensamento real do propósito, do sentido daquilo. Por que eu estou indo lá? Para liberar molécula, eu preciso que essa danada da endorfina cresça no meu corpo, eu vou ter mais sensação de bem-estar, vai influenciar as outras moléculas como a serotonina, que é da felicidade. Então tudo isso se integra. Né? Não adianta ir lá pensando só porque Rodrigo mandou, ou o médico, ou qualquer outro profissional. Não, você tem que pensar e construir algo consciente. Por que eu estou indo lá? Aquilo lá tem um sentido, tem um significado. Por que eu vou?
Hoje, por exemplo, eu malho por quê? Tirar o meu estresse, eu atendo todos os dias na semana, eu tenho pacientes, tenho muita demanda, eu tenho minha vida, minha esposa, casa, família, tem as obrigações do lado espiritual. Então é tanta coisa que esse cérebro pode bugar. Então eu tenho que buscar as ferramentas, eu preciso buscar todas as ferramentas que eu pratico, que eu compartilho com vocês, senão seria um falso moralista. Concordam? Né? Imagina eu falar, tome água e eu não bebo água. Entende? Eu faço academia e eu não faço academia, né? Não busco a saúde. Faço, sei lá, procure ajuda espiritual e não tem. Invisto em saúde mental e também não tem. Então eu preciso seguir essa cartilha, até benéfico para mim e benéfico para quem está comigo, entendeu? Então não esqueça disso, tá, gente? É uma introduçãozinha desse pilar que é muito importante, além da alma, além do espírito. E aí quando a gente fala de medo do novo, todo mundo tem um pouco medo de alguma coisa, certo? Mas por que todo mundo tem um medo de alguma coisa? No início, quando a gente vai constituindo esse ser humano, né, a primeira infância, a segunda infância, a terceira infância, você vai aprendendo no ambiente, aqui através dos estímulos sensoriais, principalmente com o pai, com a mãe, com as pessoas que já estão aqui no mundo. Se eu tenho uma mãe ou um pai muito medroso, qualquer situação vai ser transferido para mim. Então eu vou vivendo essas experiências com os meus pais, principalmente, onde eu busco uma referência, eu como uma criança, para repetir, para fazer aquele mesmo movimento. A menina sempre vai olhar um pouco mais para o pai, o menino vai sempre olhar um pouquinho mais para a mãe, vai desejar esse pai, desejar essa mãe. Não é desejo sexual, tá, gente? É um desejo de referência, de admiração, nossa, como ele faz bonito. Claro, eu estou falando numa família que que teve isso daqui. Tem filhos que não tiveram desejo nenhum, teve na verdade rejeição, por causa das disfunções do pai ou disfunção da mãe. Por isso que tem que aprender sobre saúde mental e curar os seus traumas, né, sobre os seus traumas, para você entender e identificar isso daí. Então toda vez que essa criança vai aprendendo aqui no externo, ela vai construindo experiências que constrangem ela, e isso fica reprimido. E uma dessas experiências constrangedoras, olhando para a psicanálise, para o Freud, são os medos irracionais, né? São medos que ficam reprimidos nesse inconsciente e você leva esse medo para o resto da sua vida. Então tem pessoas que são mais medrosas e tem pessoas que são mais corajosas, certo? Então cada pessoa com um olhar singular, ela vai depositar aqui na sociedade aquilo que ela viveu na infância. Então se ela teve momentos em que a mãe encorajava ela, o pai, as pessoas no externo, no futuro ela vai ter menos medo. Mas se ela tinha uma mãe que fala, não faça assim, olha a barata, pega, suba, não, bota aqui senão você vai pegar a bactéria, faz não sei o que, bota cinto, Esse tipo de tratamento para a criança, ela vai receber as piores neuroses desses adultos e infelizmente vai desencadear no futuro uma necessidade extrema de garantias para desinibir de alguns medos, né? Onde pode desenvolver algumas fobias. Então, o quarto erro, esse que eu separei para vocês, está relacionado ao medo do novo, o medo de acessar algo novo. E aí você já se antecipa, autossabotagem. Será que vai dar certo? Não, não vai dar certo. Não vou fazer porque pode não dar errado. Você já começa a entrar no abismo, uma forma de escapar daquilo que vai ser a cura, né? Você não está vendo, saúde mental você não vê. Você não pega, como comprar um carro, comprar um anel, um óculos, roupa, né? Ir ao dentista, colocar uns negócios nos dentes, fazer a parte tal, estética, né? Você fazer os negócios aqui. Você não vê. Saúde mental você tem que investir para o que você não vê. Mas vai ser o resultado do que você vai sentir. Vai sentir, vai colocando em prática e automaticamente sua vida vai mudando. Então, esse medo do novo faz com que você não consiga acessar e acaba te impedindo de curar seus traumas e aprender a lidar melhor com sua saúde mental, certo? Eu coloquei assim, ó, ausência de fé, esperança, otimismo. Esses fragmentos ficam recalcados nas experiências infantis, são experiências constrangedoras que ficam reprimidas, aquilo que eu falei agora, e desenvolve esse medo irracional.
Eu vou falar de fé, esperança e otimismo, que entra um pouco da inteligência espiritual. Então, quando as pessoas batem muito na tecla, inteligência emocional, inteligência emocional. Inclusive, eu até batia muito. Não adianta ter só inteligência emocional, você também precisa ter inteligência espiritual. Mas eu não acredito em nada, vai se ferrar. Vai viver aí, quem sabe, um abismo e ficar refém, quem sabe, de medicação a vida toda. Eu estou falando de pessoas que têm sofrimento psíquico, já tem uma depressão ou um quadro de ansiedade grave, um TAG, ou já desenvolveu TOCs, ou quem sabe alguma compulsão, uma obsessão por bebida alcoólica, cigarro, compra, assimetria, pensamento, tudo isso desenvolve um transtorno obsessivo compulsivo, com excesso de ansiedade, onde você não consegue controlar. Então, quando você não cuida da vida espiritual, você vai se condicionar a vida inteira só no que eu sei sobre a alma e no que eu sei sobre, às vezes, o físico. Tem gente que vive tranquilo, ok, mas quando você vem para o autoconhecimento, vai dar choque em alguma coisa. Você vai percebendo que falta, porque o autoconhecimento ele liberta, ele traz as verdades, ele não vai deixar nada oculto. E você vai descobrindo que a espiritualidade precisa ser alinhada. Estou falando mais uma vez, não é de buscar religião, certo? Você pode seguir a que você quiser. Você tem um livre-arbítrio. Mas a espiritualidade é a base para que você deixe as demais influências espirituais, como religião, uma cultura, filosofia, acessar a sua vida, certo? E quando você não tem fé e não tem esperança, o medo ele vai ser... toda pessoa que tem muito medo tem baixa fé e baixa esperança. Toda pessoa que tem muito medo, ela vai ter dificuldade de acessar o externo. São as pessoas mais introvertidas, onde tem uma personalidade mais do intro, de dentro, certo? Elas têm muito medo de viver esse externo, medo de arriscar, medo de tentar. Ela nem tentou, ela já entrou numa autossabotagem. Eu nem tentei, já não vou, certo? Gente, o meu tempo está acabando, certo? É só meia horinha mesmo, porque não pode ser mais que isso não. Mas eu já vou finalizar para não ficar cansativo. Então, toda pessoa que tem esse medo, ela tem baixa fé e baixa esperança. Consequentemente, o otimismo. É uma pessoa mais pessimista. Mas eu sou otimista, tal. É outra coisa. Eu estou falando de medo. Se você é otimista e tem medo, que bom, já é um pontapé, já dá um trampolim para você conseguir até acessar um pouco mais rápido e tirar de uma vez por todas esse erro que está te impedindo de curar os seus traumas. E, consequentemente, investir em saúde mental. Eu costumo dizer que, em algum momento da nossa vida, nós vamos precisar pagar alguém que sabe mais do que nós, certo? Teve um momento da minha vida que eu negava isso, e eu precisei investir em terapia. Eu estava estudando psicologia, eu precisei investir em terapia naquela época. E foi o trampolim, foi onde eu comecei a desenvolver muitas coisas na minha vida, através do apoio psicológico com a minha psicóloga. Então foi um momento em que eu necessitei, que eu precisei. Mas não estou falando só de terapia, né, de ter o psicólogo para te acompanhar. Eu estou falando de todas as possibilidades. Tem gente que não gosta de fazer terapia, mas prefere pagar um método, como o meu método, o CTP, Curando Traumas Profundos. Está no meu site, no meu perfil, para quem quiser adquirir. Lá tem todas as informações, onde você vai aprender a curar esses traumas e entender melhor sobre sua saúde mental, para viver em plenitude, para curar de uma vez por todas, né? Lembrando que o trauma, ele não é a doença mental, certo? O trauma, ele antecede as doenças mentais. Então o trauma não ajustado, não reconhecido, não cuidado, pode sim desenvolver os traumas, e você vai precisar de acompanhamento psiquiátrico, que na maioria das vezes o acompanhamento psicológico, certo? Tudo bem, gente? Entendeu até aqui? Tudo bem? Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Aproveitar. Eita, vamos ver se tem alguém aqui. Deixa eu ver se tem. Fica à vontade, eu tenho 2 minutinhos, dá pra gente falar, responder aqui. Se tiver alguma dúvida, me fala o que acharam dessa live. Não deixe de cuidar de você. Cuidar da alma tem muito significado para a vida, para a existência como pessoa. Isso não foi ensinado na escola, né, na alfabetização, no primeiro, no segundo, terceiro ano, né? E infelizmente a gente tem que aprender agora. Eu fui aprender depois de velho. Velho não, né? Eu terminei minha faculdade com 31,
É isso, 31. Eu formei velho, gente. Eu fiz uma primeira tentativa em comunicação social e jornalismo, tranquei. Depois disso fui para comissário de bordo, fiz a ANAC, passei, vim tentar voar em São Paulo em 2012. Até hoje nunca nenhuma aviação me chamou, nenhuma companhia aérea. Eu acho que não deu certo, ninguém quis Rodrigo não. E eu tô aqui. Eu completei desse perfil 6 anos. E eu falei numa live anterior, quero até corrigir, que eu também completava 6 anos de clínica, mas na verdade é em dezembro, tá, gente? É dezembro. Eu acabei falando que completava junto com o Instagram, mas na verdade eu completo agora em dezembro 6 anos de clínica. E estou aqui fazendo o meu papel como psicólogo e tentando ajudar as pessoas a saírem do abismo e vir um pouquinho mais para essa superfície, né? Certo? Tudo bem? O excesso de amor, como lidar com o marido rejeitado pela mãe. Como lidar com o marido rejeitado pela mãe? Primeira coisa, rejeição é uma das feridas, um dos traumas mais complexos de lidar. Quando essa pessoa não procura o autoconhecimento para aprender sobre a origem, a causa, a consequência, como o que ela tem que fazer, quais são as técnicas para ela aprender a lidar melhor com tudo isso. Esse menino, por exemplo, esse moço aqui que você falou do seu marido, rejeitado pela própria mãe, na psicologia não seria rejeição de mãe, seria abandono de mãe. Aí essa pessoa vai ter, esse rapaz, esse homem, enquanto ele não resolver isso, porque o que foi que manifestou nele? Mágoa. Ele está sentindo muita mágoa e ele precisa entender sobre por que ela fez isso, conhecer a história dela. Isso é autoconhecimento, certo, gente? Depois desse princípio de mapeamento de toda essa história, ele vai começar a aprender a trabalhar o perdão, ressignificar esse espaço que a mãe não colocou, que foi uma privação de afeto, faltou afeto. E ele vai ter problema com outras pessoas do mesmo sexo que a mãe, certo? Então, enquanto ele não sarar isso daí, ele vai ter problema com a esposa, com as mulheres, porque ele vai projetar todo o sentimento da mãe nessa mulher aqui fora, certo? Enquanto ele não fizer isso, ele vai viver um abismo. E se a mulher não tiver paciência, a mulher larga dele, porque ninguém aguenta ficar por muito tempo numa pessoa disfuncional, certo? E você tem direito de buscar a sua felicidade. Então, ou ele busca o conhecimento, ou você. Para você aprender a lidar melhor e, quem sabe, conduzir no relacionamento com base naquilo que você está aprendendo. A mulher ela tem mais facilidade de buscar ajuda, né? O homem ele tem mais dificuldade. Então, mas você pode, se você quiser salvar o seu casamento, quiser trazer mais sentimento de felicidade, construir um amor, porque esse cara ele não sabe. Esse adulto que não recebeu o afeto do pai ou da mãe, ele não sabe o que é amor. E exige o amor do outro. Então ele precisa aprender primeiro a amar. Então, se você não buscar esse conhecimento, vai estar sempre nesse abismo, nesse ciclo doentio, que não é bom, que atrapalha, que interfere nas relações. Gente, o que eu conheço de pessoas disfuncionais que estão vivendo uma vida catastrófica por causa da ausência de conhecimento é demais, certo? E a sociedade está vivendo isso, nós estamos vivendo uma sociedade muito adoecida psiquicamente. É a geração das ansiedades, da depressão, muitos remédios, e nós estamos ficando aí um pouco mais isolados, impacientes, intolerantes. Então, se você não buscar, você vai ser mais um aí nessa sociedade que está doente, certo? Beleza? O excesso de amor, todo excesso esconde uma falta, né? Se tem demais é porque está usando aquilo ali como uma fuga para poder se sentir bem. Então, tudo na vida tem que ser equilibrado, né? Não dá, demais atrapalha. Pode desencadear? Pode. Negreiro Marcelo, pode sim. O excesso de afeto, ele vai construir um padrão que é prazeroso, que é bom. E quando essa pessoa não recebe mais esse afeto, ela cria um vício quando esse afeto é introduzido na vida dela, né, através do sistema sensorial. Quando ela sai dessa pessoa que dava bastante amor, bastante afeto, ela vai querer que alguém coloque esse mesmo afeto nessas lacunas que ficaram vazias. E aí é onde entram os excessos. Então todo excesso, toda falta vai causar um dano. Aí você vai ficar agora buscando aqui fora uma pessoa para preencher isso, projetando aqui fora tudo isso, entendeu? Então o certo é buscar mesmo, se cuidar. Gente, adquira o meu método. Vocês vão aprender muita coisa comigo. São aulas
gravadas ao vivo, tem livro em PDF, tem outros bônus, tem várias masterclasses sobre dependência emocional, sobre ansiedade. São encontros como esse, mas mais profundos, onde eu vou poder compartilhar mais experiências com vocês. Acesse o link, tá lá no meu perfil, tá bom? Não deixe de participar não. Se dê de presente uns 4, 5 meses de autoconhecimento comigo, tá bom? Eu vou ter que sair, porque eu começo a atender agora. E aí eu vou começar agora os atendimentos na clínica. Se vocês quiserem saber mais sobre os meus atendimentos, o link tá na minha bio, tá certo? Se cuidem, gente. Fiquem bem. E até terça-feira, se Deus quiser, com mais um erro. Vamos falar de mais um erro, tá? Vamos continuar nos erros para que vocês aprendam mais, tá bom? Não deixe de compartilhar essa live. Sigam, curtam minhas postagens. Eu vou ficar muito feliz. E o algoritmo agradece, tá bom? Um forte abraço, bom restinho de semana e um final de semana maravilhoso para todos vocês. Tá bom, gente? Fiquem bem. Um abraço.